Então, a partir eu faço download, o Meet demora um pouquinho para liberar, então até quarta-feira essa aula está liberada, ela vai estar liberada no YouTube, mas é oculta, só vocês têm acesso nela, tá? Não fica aberto para todo mundo, não. E aí vocês podem revisar, eu vou ensinar depois vocês mapearem a minha aula, a resolução de problemas, você vai pegar o vídeo, baixar lá para uma ferramenta e explodir minha aula, virar um e-book, enfim. Mas como eu estava voltando à vaca fria, é uma nova literacia. O que é literacia? É uma nova forma de comunicação, é uma nova linguagem. Da mesma forma que nós tivemos que aprender a mandar e-mail quando começou o Outlook, da mesma forma que a gente teve que aprender a mexer nas planilhas do Excel, a IA é a mesma coisa, é uma literacia nova. Por isso, Monique, quando você fala, eu acho que isso aqui não é modinha, é porque não é modinha. Ela é uma disruptura. E como que acontecem as disrupturas? Elas não acontecem. Demorou tempo demais para acontecer de repente. Ou seja, tem muitos anos que isso está acontecendo. Eu tenho até um podcastzinho, depois vocês dão uma olhadinha lá no Spotify, eu estou fazendo um podcast totalmente com IA. Eu só faço aí, eu tenho uma ideia, roteirizo, faço a voz, a capa, as thumbs. Você fala assim, Sérgio, tudo que você manda para a gente é por IA? É. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Tem gente que faz com IA e esconde, né? Aqui a gente não tem que se esconder, não. Mas e outra coisa, Sérgio, como você fez isso? Porque às vezes eu vou mostrar uma coisa para vocês e vocês vão ficar assim, nossa, como é que ele fez isso? Não é para ficar na dúvida de entender como que eu fiz, é para perguntar como eu fiz. Aqui é uma mentoria, estou falando, não é aula, aqui eu não estou para esconder jogo. Aqui eu estou para mostrar como é que eu faço. Terminou isso aqui, cara, você fez esse negócio aqui, mostra para gente como é que faz. Eu vou mostrar. Por exemplo, terminou uma aula, talvez você não consiga ter esse insight na hora, mas depois você vai assistindo a aula ou vai dormir pensando, cara, como é que ele fez isso? Manda no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, que é aquele direto, é para exatamente isso. Cara, me explica como é que você fez aquilo. Eu vou fazer um videozinho e mandar para vocês. Aqui eu quero compartilhar com vocês o que eu faço. Aqui eu quero dividir com vocês aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou vendo. E isso vai fazer com que vocês tenham perguntas, e as perguntas vão gerar mais conhecimento para mim e para vocês. Então, essa sinergia que é muito legal aqui na mentoria. Tá? Aqui a gente fazer essa troca real. Tá? Sério, falou uma coisa, não entendeu, a gente vai voltar quantas vezes for necessárias. Se ficar muito vai e volta, eu vou para o privado, cara, eu te explicar isso no privado, amanhã a gente senta e eu te mostro. Porque a ideia é a gente abrir a cabeça, compartilhar conhecimento. Tudo bem? Esse primeiro encontro é um primeiro encontro de... a gente vai se colocar todo mundo na mesma base. Eu vou colocar para vocês os princípios que eu estabeleci na minha forma de modelar o meu pensamento estratégico quando eu falo IA. Ficou bonito isso, né? Isso podia dar um slide assim. Nossa, cara, é como que eu penso. E como que eu penso os princípios que eu estabeleci nesses meus pensamentos. E aí, quando você vai para. E não é pensamento que vem do nada, né? Aquela coisa, né? Lá do filosofia grega, você fica parando esperando uma epifania. É tudo que a gente lê, cara. Eu leio pra caramba, eu estudo muito. E eu tenho E aí, né? A Tamires e a Monique estão numa jornada junto com a gente, e o pessoal da Fundiária também passou uma jornada com a Viviane, que é a Viviane da Mata, que é uma gestora de carreiras e fez todo o desenvolvimento individual da gente como executivos. E uma das coisas que eu me encontrei, né, com esse trabalho da Viviane da Mata foi o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é conectar pessoas, ideias e negócios. Esse é o meu propósito. E quando eu trago isso para qualquer forma de conhecimento, eu trago isso para a IA também. Cara, como é que eu conecto? Tem muita coisa que eu aprendo, que eu resolvo, sabe como? Peraí, eu fiz desse jeito, será que dá certo aqui? Você quer ver um exemplo prático? Estava começando a mexer com a IA,
tá? Tem todo sentido que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, isso 2 anos atrás, quando a IA estava ainda inerte, já tinha aberto o aplicativo, certo? Eu peguei o aplicativo do ChatGPT e cliquei na câmera. Quando você clica aqui, ele abre a sua câmera. Isso aqui é o aplicativo do GPT, não é o aplicativo da foto. E eu estava no evento, como aconteceu isso? Eu estava escutando lá o evento lá de investimentos, aquele encontro de investimentos que tem da Abrap, certo? Aí estava aquele escurinho, sabe, depois do almoço, naqueles ambientes escuros, e o cara com aquela voz de travesseiro. Eu não sei se você sabe o que é voz de travesseiro. É aquele cara que dá uma palestra com a voz assim. Cara, depois do almoço, no escuro, o cara com a voz flat, não dava nada. O gráfico, 35 mil coisas no gráfico. Assim, meu Deus, eu vou dormir, eu não posso dormir. Meu chefe do lado, diretor de investimento do lado. Eu não posso, sabe aquela luta que você tem para não dormir? Aí eu falei, cara, tem que inventar uma coisa, sério, não funciona. Aí o senhorzinho, pegando, sabe aquela galera, Zezé já viu isso 1000 vezes, né, Zezé? Pega o celular e fica tirando foto do slide, lá, aquele povo lá no Congresso da Abrap. Aí ele pegou, tirou a foto, e eu falei assim, pensei comigo, cara, esse cara tira essa foto, nunca mais ele olha. Duvido se ele volta na galeria e olha aquela foto. Não olha, esquece. Na cabeça dele, ele tem uma ideia de que ele vai aproveitar aquilo, mas não vai ver, ele vai esquecer daquilo. Mas eu falei assim, gente, e o chat GPT liga a câmera? E se eu tirar a foto com o chat GPT, o que acontece? Aí eu peguei a câmerazinha aqui, ó. Aí eu vou tirar a foto do, do slide que está aqui, que vai aparecer para vocês. Aí esse é o slide que está aqui, certo? Aí eu botei e falei assim, ó, transcreva. Peguei e pedi para ele transcrever o slide, certo? Aí ele pegou e transcreveu o slide. Aqui, ó, tô mostrando para vocês online. Aí eu falei assim, isso quer dizer então que se eu abrir uma janela de contexto, que eu vou explicar para vocês o que é, daquela palestra e ficar tirando foto, e se eu colocar as frases de efeito? E se eu colocar o gráfico? E se eu colocar a tabela, ele transcreve? E se no final eu pedir para ele fazer um resumo? E se eu conectar as palestras? Será que eu vou ter um insight do congresso inteiro? Zizi, Cleverson, ele fez. Tadeu, eu peguei um negócio que às vezes a gente fica só anotando, e até a nossa anotação mesmo no caderno, às vezes a gente não volta nela. Vamos ser sinceros, poucas vezes a gente volta nela. Só que eu falei assim, cara, eu tenho um negócio na minha mão que eu vou poder gerar conhecimento ou dados e eu não vou esquecer, vou poder usar em alguma coisa, vou poder contextualizar, ou no mínimo, André, os dois Andrés, né? Quando eu falo André, é bom que eu desperto dois. Ou no mínimo, eu vou, quando eu chegar a ter que fazer aquele relatório lá da viagem, o relatório está pronto. Se eu não quiser aprender nada, o meu relatório vai estar pronto, detalhado, conhecimento. Se eu quis... Aí eu falei assim, e se eu quiser fazer um e-book? E se eu quiser fazer, cara, aí a minha cabeça é meio assim, tá? Aí ela começa a explodir. Um monte de possibilidades. De uma fotinha, o seu Zezinho, que eu nem sei quem é, ele fez um negócio que eu conectei com aquilo que eu já estava pensando e pum! E aí, agora, quando eu vou para os lugares, eu sou aquele senhorzinho que vou lá tirar foto do slide. Mas eu não vou só tirar foto, eu vou gerar conhecimento. Eu vou gerar informações. Eu vou conectar com o que eu estou ali. E aí me ajuda até a não dormir. Porque eu fico agitado, criando os negócios, fazendo os negócios, aí o cérebro funciona, você não dorme. Olha só, é isso que eu queria que vocês despertar vocês aqui. Eu vou falar coisas e vou mostrar coisas para vocês que eu quero que vocês comecem a pensar, cara, é sempre dar um passo para trás, um passo atrás. Como que eu posso usar isso? Como que eu posso conectar isso à minha realidade, não só profissional, tá? Como que eu posso conectar isso com o que eu estou fazendo na minha vida? André, os dois Andrés, pai de menino pequeno. Camila está estudando. Tadeu está no rolê lá do trabalho do CRC. Monique e Tamires nas auditorias. Cleverson lá na Polpex.
Zezi lá com os desafios dele na diretoria, que além dos desafios, tem os desafios de pessoas, de negociações políticas no sentido positivo, tá? No sentido de freios e contrapesos entre os pares, como que o que eu aprendo aqui eu consigo aplicar essas minhas ilhas da minha vida. Ilhas não, nessas minhas facetas do que eu sou. A gente tem um problema muito sério, e isso é muito sério, eu queria que vocês refletissem sobre isso. A gente tem na cabeça de que o eu sou do trabalho, o eu sou de casa, o eu sou na família, o eu sou jogando bola. Cara, você não tem pessoas diferentes, você é a mesma pessoa. E aí eu brigo, sabe, também, que quando as pessoas vão fazer alguma coisa no trabalho e vem com aquele, por exemplo, aquele slide, que você sabe que ninguém vai ler aquilo, você sabe que ninguém entende aquilo, mas parece, não, aqui as pessoas corporativas vão pensar corporativamente. Cara, a pessoa que assiste o TikTok, que assiste o Instagram, é a mesma que está no trabalho. Por que que eu não uso os mesmos gatilhos para vender o meu trabalho melhor? E agora eu tenho um cara, Camila, que ele vai conseguir me conectar mais rapidamente, ele vai conseguir me acelerar, me dar visões diferentes de forma muito rápida. E hoje a gente vai entender os princípios desse cara. Porque quando os princípios, eles são bússolas, eles direcionam, eles apontam o caminho, eles colocam o carro no lugar que ele deve estar. É isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Tudo bem? Faz sentido? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Aqui não é uma aula, aqui é uma troca, aqui eu estou passando para vocês, então fiquem à vontade, abre o microfone, levanta a mãozinha, que eu paro aqui e a gente conversa, tá bom? Até contribuindo aí, né, Sérgio? Vai lá, Sérgio, vamos ver. É interessante, né? Lá na Popex, agora, essa questão de segurança da informação, todo documento é classificado, né? Tem um ostensivo, né, que é para fora, comunicação interna, e tem um restrito. E aí nosso presidente lá pediu uma informação e eu fui pedir para a área. E aí eu senti uma má vontade do cidadão lá de me passar a informação, ele me passou um documento de caráter restrito, né? De caráter restrito e aí eu tinha que dar o assessoramento para o presidente. Aí o que eu fiz? Fui lá para o chat GPT, tirei a foto do documento e pedi para analisar e pedi para fazer o que eu estava precisando. E aí, assim, né, de um documento restrito com a foto do chat GPT, eu consegui rapidamente dar um assessoramento lá para o nosso presidente. Então, assim, é uma ferramenta incrível mesmo que facilita bastante aí a nossa vida. Obrigado, Clevison. E a gente vai conversar sobre isso. Tem um negócio aqui que lá em problemas, resolução de problemas, a gente vai trazer no terceiro encontro, no dia 25 de agosto, que ele é muito importante a gente entender que essas dinâmicas das empresas com relação a isso. Vocês estão me vendo aqui nessa janelinha? Então, aqui, estão vendo o slide? Sim. Beleza. Então, eu desliguei aqui e vocês vão ficar me vendo aqui. Peraí, a câmera está aqui. A câmera está aqui. Essa aqui está me vendo. Beleza? Princípios da inteligência ampliada. Tá bom? Vamos lá. Saudações calorosas e tal. Mas olha só. Qual que é o objetivo aqui dessa mentoria? Nós já temos as saudações calorosas. Não é sobre usar a IA. É sobre pensar com a IA. E eu quero trazer para vocês aqui uma coisa mais profunda aí. Não é mais IA. É IA mais. De novo, não é mais IAs. É IA mais. Mais o quê? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o que eu queria dizer para vocês é umas coisas muito importantes aqui. A gente não pode entrar nessa loucura desse tanto de IA que aparece todo dia. É muita ferramenta.
É muita. E senão a gente cai na maldição do Netflix. Sabe qual é a maldição do Netflix? É aquela que você começa, vamos assistir um filme, e você fica mais tempo procurando o filme do que realmente assistindo. Se você tomar cuidado, você vai ficar mais tempo testando a ferramenta do que efetivamente aplicando ela num dia. E aí eu já vou dar a primeira questão da minha cabeça, como é que funciona. E segura a pedrada aí e analise como que isso vai entrar na sua vida. Cara, eu estou usando 3 IAs. 3. Eu estou usando ChatGPT, Notebook, LM e Gemini. Simples assim. Um monte aí. Tem umas ótimas. Tem uma tal daquela Perplexity, que é muito boa. Tem uma tal de Manus, que é muito boa também. Só que o que eu decidi? Eu decidi não ficar olhando esse tanto de IA. Por quê? Porque ela simplesmente vai me gastar tempo que eu posso estar canalizando em aplicar a IA no meu dia a dia. Simples assim. Primeiro, uma das primeiras coisas que eu queria que vocês tivessem isso. Cara, desconecta estrategicamente, tá? Não ficar sem olhar, sem mexer, sem pesquisar. Eu faço já uma curadoria, vou fazer uma curadoria para vocês, mas fique atento a isso, mas não fique usando um monte de IA. Sabe por quê? Existe uma mentira que contaram para a gente. Sabe qual é a mentira que contaram para a gente? Deixa eu só acionar a câmera e voltar de novo para ver se ela melhorou. Beleza, chegou, ela melhorou. Existe uma mentira que contaram para a gente, sabe qual é? É a mentira do malabarista. Sabe aquele malabarista de pratos? Eles contaram a mentira que ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e ele não está. Ele está fazendo uma coisa boa cada vez. E por ele fazer uma coisa boa de cada vez, parece que ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo um monte de coisa, você se acha o cara. Cara, você está gastando energia, você está andando 1 milímetro para um monte de lado diferente. Compensa mais você concentrar toda essa energia em poucas coisas e fazer melhor. Poucas coisas e fazer melhor. E aí, eu já vou deixar aqui uma indicação de livro que eu acabei de lembrar. Já vou deixar eu dou muitas indicações de livro, tá, gente? E aí é importante você analisar aí e ver o que faz sentido aí na sua carreira. Eu sei que tem muita gente que está estudando, está lendo um monte de coisa, mas esse livro aqui, ó, um livro chama A Única Coisa. O autor, ele é o Gary Keller. Gary Keller, o nome do autor. Esse livro, quem pesquisar aí, dá para pesquisar e coloca no chat aqui, na Amazon, A Única Coisa, a capa vermelha. Esse livro, ele é um livro... Oi? Você projetou desse livro? Eu vou projetar. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Não, é só porque você ficou falando como se tivesse alguma coisa na tela né? Pois é, eu estava tão empolgado que é esse aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu na tela? Ainda não. Não. Apareceu. E a mesma coisa, eu também dei uma atualizar na minha tela aqui, pensando que você estava projetando. Deixa eu apresentar aqui outra coisa. É porque eu estou apresentando a apresentação. Eu tenho que apresentar. A tela está congelada. Tela cheia. Essa aqui. Pronto, agora está certo. Agora vai aparecer. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Estão vendo agora? Cara, Sim, agora foi. esse é um dos livros mais transformadores que eu li o ano passado, tá? Então, dos best do ano passado, esse aqui foi muito legal, mas muito legal mesmo. Porque é um livro rápido de ler, baratinho, então você pega as informações deles e aplica de forma bem rápida mesmo, tá? Então, cuidado com essa falácia, que eu estou fazendo um monte de coisa, que eu sei um monte de IA. Gente, não dá certo. Você vai gastar energia e não vai sair do outro lado.
que eu foco hoje? Eu vou focar aqui para vocês. O principal, ChatGPT, Gemini e Notebook LM. Por que eu uso essas três? Porque ChatGPT está na frente de todo mundo 3 meses. Sempre ele está 3 meses na frente. Porque o Gemini está melhorando muito. E o Gemini é ótimo para grande volume de dados. Se você quer trabalhar grande volume de dados, você tem que ir para o Gemini. E por que o Notebook LM que eu estou usando? É porque é sensacional. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. É muito legal essa ferramenta. Mas é um pouco mais lá para frente. A ferramenta é poderosa, mas a mente que segura o volante é a mente que segura o volante. Não esquece disso. Você está no comando. Você está no controle. Tá? Vocês estão vendo um monte de vídeo. Oi, pode falar, Tamires. Você comentou do Gemini que você gosta por conta do grande volume de dados, o notebook LM você vai mostrar, e o ChatGPT você gosta dele por qual motivo assim, específico você normalmente costuma usar? Porque ele é mais inteligente de todos. Ele é Então, quando você coisas mais analíticas, você entende que o ChatGPT te entrega mais essas coisas. entrega. E outra, a gente tem que aproveitar o melhor de cada IA. Ou seja, é combiná-las. E isso eu vou mostrar para vocês no encontro 2 e encontro 3, como é que você combina isso. Você não vai... e aí já adiantando, né? Você precisa fazer um documento e depois precisa que alguém analise, a IA analise. Cara, aí você vai combinando o melhor de cada uma. O Gemini constrói com mais dados. O GPT analisa mais profundamente, conecta mais, ele tem mais aprendizado. Gente, não é mágica, não é coisa de outro mundo. É só, ele é melhor treinado do que os outros. Mas o Gemini está muito perto, tá? O Gemini também está muito perto, mas lá para frente a gente vai ver isso mais nitidamente, como é que isso funciona. E o Notebook LM, meu queridinho, cara, é muito legal e a gente vai chegar lá e vocês vão ver tudo que é interessante. Por que você está aqui, cara? Porque, como na Fórmula 1, a gente tem, eu gosto de usar essa alegoria, a IA é o Fórmula 1, é o carro. Uma vez eu vi uma reportagem, os caras falando que se o pessoal da Fórmula 1 descobrisse que eles ganhariam 1 segundo de tempo numa volta, se o motor fosse de ouro, eles fariam o motor todo de ouro. Tanto que é o suprassumo da mecânica de tudo. Tem um vídeo, não sei quem já viu, o cara dando um parafuso de um Fórmula 1. Um parafuso, é uma tecnologia, é uma precisão louca. A IA é isso, ela é potência, ela é tecnologia, ela é um negócio que vem de muitos anos. E chegou numa convergência de tecnologias. Tem uma teoria que se chama as tecnologias convergentes. O que são tecnologias convergentes? Internet, ela não apareceu do nada. Várias tecnologias convergiram para que a internet fosse viável. A IA é a mesma coisa. A IA, um dos primeiros caras que falou academicamente sobre a IA foi o Alan Turing. Alan Turing é aquele cara do filme A Arte da Imitação. Não sei se vocês lembram desse filme. A Arte da Imitação. Assistam, filmaço, filmaço. O jogo. A Arte da Imitação. Jogo da imitação. É o jogo, desculpa. O jogo da imitação. Obrigado, André. O jogo da imitação. André assistiu, né, André? Várias vezes. Cara, o filme é sensacional. É sensacional. E aquele cara do filme é um dos caras que são os primeiros a falar sobre isso. Sobre cravar sobre essa questão do potencial matemático dos algoritmos. Só que as tecnologias só foram convergindo para agora. Para agora você tem a GPU da NVIDIA, que não foi feita para rodar IA. GPU é o quê? O processador da NVIDIA, que era feito para rodar em jogos, e os caras descobriram uma tecnologia, que é uma tecnologia que é diferente das CPUs, e os caras pegaram a CPU, que é de jogo, e começaram a usar em tecnologia de IA. E internet rápida,
E outra, sabe qual foi o grande pulo da IA? Não foram as tecnologias, claro, mas o grande pulo da IA foi o quê? Duas letrinhas, UX, ou seja, usabilidade, porque isso estava circunscrito ao mundo acadêmico dos tecnólogos, dos caras do TI, os meninos da TI. Só que, em algum momento, a OpenAI, que foi que lançou o ChatGPT, ela colocou o quê? Uma telinha bonitinha, um lugar para você escrever e uma coisa que nós mortais sabemos usar, que é fazer pergunta. A mesma coisa que a Microsoft fez com o Windows, quando fez a janelinha que você clicava, não precisava dar comando. Mesma coisa. E aí, bum, estamos aqui hoje conversando sobre ela. Mas ela já existia há muito tempo. Tá bom? Então, a IA é o Fórmula 1. A superlicença, não sei se vocês sabem, que para você correr no Fórmula 1, você precisa da superlicença. Superlicença, você não compra ela, você adquire, você tem que ganhar certos campeonatos, você tem que correr certas corridas para você ter direito à superlicença para rodar na Fórmula 1. A superlicença é seu repertório pessoal. É aquilo que te avaliza para você usar a inteligência artificial. É isso. Exatamente isso. Repertório pessoal é o que vai fazer você usar melhor a IA. Gente, sabe quem está usando melhor a IA? Nós, de cabeça branca. Cleverson não tem o cabelo pretinho ainda. Mas a gente, de cabeça branca, é que está usando melhor a IA. Por quê? Porque nós vimos um mundo sem IA. E nós tínhamos que ler livros, nós tínhamos que olhar na enciclopédia e fazer o trabalho no papel ao maço e fazer a capinha com aquela letrinha que a gente preenchia. E a gente entender o mundo antes dele ser tão digital quanto ele é hoje. Isso faz com que a gente teve que fazer o PROC-V sem saber nada de PROC-V. Teve que fazer um VBA no Excel porque a galera da TI não te entregava, porque a sua planilha do Excel sempre ela não é importante para a entidade. Tem coisa muito mais importante para a entidade. E aí a gente teve que fazer sozinho. Só que não ficava bom. Ficava one baby, ou ficava picado. Ou a gente usava o Excel. Eu gosto de falar lá na minha área, gente, Excel é para ser usado como Excel. Excel não é para ser usado como banco de dados. Não é para ser usado como programação. Apesar dele fazer isso muito bem, ele não é para isso, ele é planilha. Ele é planilha. Só que a gente teve que se virar muitos anos com Excel, com Word e com PowerPoint. Aí um belo dia apareceu isso aqui e nos deu oportunidade para a gente ir muito mais. E o repertório pessoal está fazendo com que a gente use melhor. E aí, repertório pessoal com Fórmula 1, match. Aí você consegue chegar onde você quer. Quem não domina, não acelera. Não adianta. Não adianta. E o que nunca muda quando tudo muda? Tem coisas que não mudam. Tudo muda ao redor. Os princípios eles são inabaláveis. A base é inabalável. A IA muda o tempo todo. O tempo todo. Todo dia aparece uma IA nova. Você já viu? Tem gente que fica postando lá no LinkedIn, principalmente, que eu olho mais LinkedIn. As IAs do mês. Cara, é um catatal de IA nova. Todo dia aparece 2, 3. Isso muda toda hora. Mas os princípios são a bússola. Os princípios, eles não mudam. O que você vai aprender aqui, você vai poder usar em qualquer IA. Olha só, nós vivemos um momento muito interessante na história, que foi a pandemia. E na pandemia, eu não sei se vocês lembram, uma das coisas mais importantes para que a gente conseguisse chegar muito rápido na cura, sabe o que foi? Foi o mapeamento do genoma do vírus do Covid. Porque quando eles mapeiam o genoma do vírus, eles entendem com que ele é parecido. E aí, a partir do momento que eles mapearam, e foi muito rápido isso, os computadores mais potentes e as pessoas mais inteligentes do mundo estavam imbuídas nisso,
Nunca na história do planeta conseguiram mapear um genoma tão rápido. Eles conseguiram descobrir que esse vírus parece com esse vírus. Aí foi quando começou a colocar o pessoal pronado. Foi quando começou a fazer certo tipo de movimento lá, os médicos. Enquanto isso, os médicos não sabiam nem o que estavam fazendo. Por quê? É uma coisa nova. Foi aí que começou o caminho para a vacina. Ou seja, a partir do momento que você entendeu o princípio, que é o genoma do vírus, você conseguiu avançar. E aqui a gente está entendendo um pouquinho mais sobre o genoma do que faz, o que está por trás da IA. E aí o princípio 1, tá? Princípio 1. Não se preocupe em mandar um e-bookzinho para vocês. Além disso, eu vou pegar a transcrição dessa aula e vou pegar todos os insights, porque nem tudo vai para o e-book, tá? Eu vou pegar os insights e mandar para vocês transcritos, para vocês terem isso guardado também, tá? Princípio 1. A IA é uma ferramenta, ela não é um oráculo, ela não tem sabedoria, ela não é um ser humano, ela não ainda chegou na tal da IAG, que é a IA geral, que eles falam, que você está comentando tanto, e nem sabe se a gente vai conseguir alcançar essa IA de conceito geral lá. Ela é matemática. E as ferramentas de IA que estão aí, elas são como os navegadores. A gente não usa o Edge, o Chrome, o Firefox. Você quer usar o navegador? Não. Você quer resolver o seu problema. Importa com o navegador. Tanto é que quando a gente tem uns sites aí da Receita que só funcionam no Edge. Cara, eu vou usar o Edge. As ferramentas de IA são como navegadores. São poderosos, mas eles são só formas de acessar o que está por trás, que são os algoritmos de inteligência artificial. Então, princípio 1, gente, não é um oráculo. Lembra que eu falei que eu uso 3? É porque cada um aprende com um conjunto de dados diferente, ou de uma forma diferente. E aí você tem que usar cada uma de acordo com o seu problema. Você que está no comando, lembra que você está dirigindo? Você tem que sair do outro lado? É exatamente isso. Primeiro princípio, não é um oráculo, é uma ferramenta. Uma ferramenta. O segundo princípio, a pergunta define a resposta. Gente, a qualidade de como você pergunta, e isso a gente vai ver profundamente no encontro da semana que vem. A qualidade da pergunta define a resposta. E outra, se você não tem repertório pessoal, eu vou falar o próximo, a sua pergunta vai ser ruim. Sua pergunta vai ser ruim e sua resposta vai ser pior ainda. Quer ver um exemplo? Prompt para o ChatGPT ter um clássico. Assim, gere a foto de Cleópatra jantando em um jantar no Egito. A foto ela foi gerada, sabe como? Cleópatra, com as pirâmides atrás, numa mesa, parecia aquela mesa da Santa Ceia de Jesus Cristo, sabe? Cara, ela está no Egito, ela é Cleópatra e ela está jantando. Mas todo mundo sabe que ela não estava na mesa da Santa Ceia. E outra, o local onde Cleópatra morava, as pirâmides que ele colocou lá são as pirâmides de Gizé. E Cleópatra era de Mênfis. Mênfis não tem aquelas pirâmides que ele colocou lá atrás. Como é que você consegue isso? Repertório. Você vai bater o olho na foto? Não. Cleópatra não estava num lugar dessa. Essa mesa aqui não tem nada a ver. Isso a IA sabe disso? Não. A IA não sabe disso. Mas você tem que saber. Princípio 3. A IA, sim, pode errar. E ela erra com confiança. E ela embasa. E ela cria lei. E ela cria jurisprudência. Mas isso é erro? Não. Isso tem uma coisa muito mais assustadora por trás. É porque ela, numa situação que tem diminuído muito, tá? Diminuindo muito. Mas numa situação que ela não encontra resposta, ela cria uma resposta. E isso é muito assustador com relação à IA. E detalhe, se você errou, é porque você perguntou errado. Tão simples quanto isso, tá? Se você errou, é porque você perguntou errado. Um colega meu me falou assim, Sérgio, a IA errou.
uma pergunta. Aí eu falei assim, é sério? É. Eu perguntei isso, isso e isso. E a resposta que foi essa. Eu falei, o que você queria? Não, mas eu queria isso aqui. Aí eu falei assim, pô, você perguntou errado. Quem errou foi você. Aí ele, não, vem cá, o que você quer? Aí a gente colocou intenção, papel, tudo aquilo que a gente vai aprender na próxima aula, no encontro na semana que vem, de perguntas transformadoras. E eu falei, tá vendo? Agora vem a resposta certa. Então não é a questão de que você quer, é como você pergunta. E ela pode errar? Sim, ela pode errar. Se eu sei que ela pode errar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer se eu estou no comando? Você quer ver uma coisa? Se você sabe que está num carro, chovendo, forte, e vai fazer uma curva, o que você faz? Você diminui a velocidade. Você aumenta o farol, aumenta a velocidade do limpador de para-brisa. Ou seja, você faz tudo para mitigar o risco dele o quê? Dele derrapar. É ou não é? E se eu sei que eu tenho uma ferramenta que sim pode derrapar, o que eu tenho que fazer? Aumentar meus níveis de segurança, de controle, de visualização, de dupla validação. Eu estou no controle. Tem jeito de diminuir isso aqui? Tem, muito. Perguntas lá, eu vou ensinar para vocês. Inclusive, eu até postei o podcast dessa semana falando sobre uma ferramenta incrível, que é o quê? Trocando em miúdos. Você coloca um documento que você tem como base e pede para a IA sempre consultar esse documento antes de dar uma resposta. Ou seja, ela sempre vai consultar a sua base antes de te responder. Ela não fica viajando na maionese. Gente, até a gente perde o fio da meada. Não perde quando está conversando? Está conversando aqui, passa alguém. As meninas lá que trabalham lá na fundação, elas têm uma janela na frente. Todo mundo passa na frente da janela delas. Elas estão conversando uma coisa, passa alguém, dá um tchau, perde o fio da meada, cara. Perde. Imagina a IA, que é matemática. E quanto mais ela se distancia da pergunta original, a possibilidade dela criar novas conexões e mudar a resposta aumenta. Por isso que eu tenho que sempre ancorar a resposta. Porque ela erra. Ela erra. Meu Deus, não vou usar mais IA. Não, vou usar com segurança. Eu saio com o carro chovendo. Não saio? Só que eu saio com mais cuidado. Quem é de Brasília sabe que Brasília, quando chove, sabão, sabão, sabão. Choveu, virou sabão. Tem alguma coisa aqui no nosso asfalto que ele é liso. Viu, Tadeu? É de Brasília isso. Nosso asfalto ele é mais liso, por algum composto aqui. Cara, bate. Aqui, quando começa a chover aqui em Brasília, todo mundo sabe. É acidente para tudo quanto é lado nos primeiros dias. Além do óleo e tal. Cuidado. Outro princípio. A IA não entende emoção, mas ela entende contexto. Você quer ver? Aqui eu coloquei, em uma reunião tensa, detalhe para a IA o que está em jogo. Se você não passar para ela o contexto da emoção que está ali, ela não vai entender. Vou dar como que eu faço? Tem algumas pessoas no local de trabalho, não, no local de trabalho de um primo meu, tá? É de um primo meu. Toda vez que eu vou dar um exemplo, é de um primo meu que trabalha no fundo de pensão, tá? No local de trabalho de um primo meu, tem gente que é meio, né, carne de pescoço. E essas pessoas carne de pescoço, às vezes ficam te mandando uns e-mails meio atravessados. Aí você responde. Aí às vezes eu respondi e tal, isso aqui criava um problema. O que eu faço agora? Eu mando para a IA, olha, responda essa pessoa com uma comunicação não violenta. Tire qualquer nuance de que possa gerar uma provocação. Responda tecnicamente. Eu dou um contexto para ele que ele não sabe a emoção que eu tenho, mas ele entende o que eu quero responder. A intenção que eu quero por trás daquela resposta, ela matematicamente entende. Intenção. Qual que é a intenção que eu quero? Porque a gente não faz um relatório, relatório. Eu tenho uma intenção por trás disso. Vai, André, pode perguntar.
Sérgio, um dos grandes desafios que eu tenho, uma das grandes dificuldades, é a pressa para obter a resposta, para obter o resultado daquela minha demanda da IA. Eu acabo demorando muito, refinando. Se eu for ficar refinando para até o ideal e tal, acaba demorando muito. Então, eu pergunto, ele me responde, e aí depois, quando eu vou passar para frente aquele resultado, eu ainda tenho que modificar muita coisa, sabe? Cara, eu também tenho essa mesma dificuldade, tá? Não é só sua, não. Porque às vezes a IA, ela também a IA amplifica tudo. Então, se você é preguiçoso, você vai ficar mais preguiçoso. Se você é inteligente, você vai ficar mais inteligente. Mas se você é ansioso, você vai ficar mais ansioso também para responder. O que que eu tento fazer, tá, André? Técnica simples. Eu vou escrever um e-mail. Eu não escrevo e-mail na IA. Eu escrevo e-mail no Outlook. Como se eu fosse responder ele naquela plataforma. Tá? Aí eu pego aquele e-mail e jogo na IA e aí eu faço todos os refinamentos que eu quero. Claro, não coloco o destinatário não, porque você pode clicar errado e mandar e-mail bagunçado, né? Então, isso me ajuda a conter esse ímpeto, tá? Porque quando eu vou na IA, eu quero e tal, e resolver, ela vai me dando resposta, a sua cabeça entra naquela fervura e você perde o início. Qual que é a intenção daquilo tudo? Quando eu vou fazer uma postagem no LinkedIn, por exemplo, eu escrevo no LinkedIn, eu escrevo tudo no LinkedIn, como se eu fosse postar mesmo. Eu não faço na IA. Aí eu pego na IA, pego no LinkedIn, jogo na IA e faço os refinamentos. E aí eu trabalho melhorando aquilo que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque às vezes, ou eu fico demais na IA, refinando, e se vira um looping, gente. Porque esse negócio aqui é ilimitado. Ah, melhora isso. Bota não sei o quê. Coloca uma luzinha. Pisca para aqui. Ah, você não para, você não vai entregar. Lembra da frase? O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Se você tem sua intenção muito bem construída, o que você vai fazer? Você vai não se perder dela. E aí você vai minimizar esse efeito. Eu estou te falando porque eu sou assim também. Então, dica que eu dou. Você faz aquilo que você tem que fazer com a intenção que você tem em mente, como rumo, como baluarte, como guia. Escreve seu e-mail, escreve seu texto no Word, escreve sua postagem, escreve seu texto no WhatsApp, e aí pega aquilo e fala, e joga para a IA para melhorar o que você fez. Faz sua pesquisa, escreve o que você tem que escrever. E aí depois, ou pelo menos a intenção, o núcleo daquilo. Você tem ideia? Está tendo agora o prêmio Previc de monografias. Está aberto as inscrições. Estão abertas as inscrições. Eu fiz a minha monografia em 4 horas. Está pronta. Mas eu tinha o núcleo dela desse ano pronta. Eu não vou falar o tema porque ela é sigilosa, senão alguém fica sabendo aqui, aí eu coloco. A do ano passado que eu fiz, também fiz com IA, eu comparei ao desejo pelo iPhone e o produto de previdência. Eu fiz essa comparação. Ficou muito legal, não ganhou não, mas eu gostei muito de ter feito. Esse ano eu estou fazendo outra monografia. O núcleo eu tinha. Eu escrevi o núcleo, eu escrevi a intenção. Fui para a IA e amplifiquei. Respondi, André? Ou te dei uma luz? Sim, Sérgio. Obrigado. A ideia é mais ou menos essa, tá? E aí como eu falei, lembra que eu falo que a gente está no controle, a gente é o piloto? A gente tem que tomar cuidado para não entrar naquele looping do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do amplifica, não sei o que. Daqui a pouco você nem sabe o que você queria no começo,
E aí ela começa a alucinar, você se perde. Menos é mais, gente. Isso eu aprendi com um amigo meu que é músico. Os amigos que são músicos. Cara, menos é mais. Menos é mais. Só pra você ter ideia, você sabe que é, só 20% de todas as músicas que já foram criadas na história fizeram sucesso. Agora imagina quantas músicas foram criadas que nem sabe que existe. Então, assim, o Pareto, ele é, cara, um caso universal em todos os sentidos. Então, isso eu acho que vai ajudar você bastante. Então, faz isso. A intenção ela tem que ficar muito bem marcada para você conseguir, tá? Então, ela não entende, mas ela entende contexto. Então, o poder de um contexto, a gente vai ver na próxima aula, no próximo encontro, como que o contexto é importante para direcionar a IA, tá? E aqui mais alguns princípios. A IA precisa ser treinada, ela é como um estagiário que aprende rápido. Quanto mais você refina suas instruções e feedbacks, melhor serão os resultados. Ou seja, dá dado para ela. Se você sabe que uma lei mudou, diz para ela que a lei mudou. Eu vou jogar aqui, deixa eu ver se ela entende que a lei mudou. Cara, você jogou uma lei antiga, você jogou um dado matemático lá dentro que já zoou o seu prompt. Se você deixa para ela trabalhar um dado que realmente você não sabe, aquilo que você sabe, coloca para ela. Não, que eu posso dizer, não testa a IA. Porque se você botar um dado errado, e outra, tá? Dica. Se você começou um prompt para fazer alguma coisa e não está dando, e ela está dando para um lado errado, e você não está conseguindo, você pede, ela não entrega. Sabe o que você faz? Para, levanta, toma um café, exclui aquela janela de contexto e começa de novo. Alguma coisa entrou no algoritmo dela que ela não vai entregar. Você vai gastar mais tempo tentando explicar para ela o que você quer do que você ficar ali batendo na tecla. Imagina ele me ensinar doido, não fazer doidice. Ela já endoidou, parte para outra. Diz não e vai embora. Entenderam? Dá um joinha aqui quem entendeu isso. Só dá um okzinho aí, ó. É isso, cara. É isso. Começou a bater na trave, para e começa de novo. Comece de novo. Eu já tentei fazer isso e deu maior BO. Deu maior BO. Você fica gastando tempo, tá? Sabe que a coisa mais preciosa do mundo que a gente tem é o tempo. Tempo, ele é escasso e não volta. Então, poupe seu tempo. Poupe seu tempo. Concentre isso em outro lugar. Detalhe, outra coisa importante. Prompt mais complicado, trabalho mais complicado com a IA, faça de manhã. De manhã. Primeira coisa, não deixe para fazer de tarde, porque de tarde você já está com muito mais viesado, muito mais cheio de coisa na cabeça que vai dificultar seu prompt. Quando eu preciso fazer um prompt muito complicado, um trabalho maior e mais aprofundado, eu faço nas primeiras horas do dia, de preferência 4 horas da manhã. Eu acordo cedo para fazer isso. 5 horas da manhã. Gente, isso é chave, tá? Isso é chave. Não adianta. Cognição, autocontrole, ele é mais forte de manhã. Ah, mas eu sou noturno. De manhã, tá? Então, tô te falando que isso aqui é mais do que aula, é mentoria. Então, eu faço assim e dá certo. Sugiro que você faça também. Ele aprende rápido, mas também ele aprende rápido coisa errada. E o Peter Drucker que fala, não tem coisa pior no mundo do que você fazer bem feito aquilo que não deveria ter sido feito. É a pior coisa do mundo. Ah, fiz bem feito. Bicho, não era pra você ter feito. Você já viu aquele processo no trabalho da gente? Que a gente fala, meu, pra que isso? Ninguém vê, ninguém olha isso aqui.
e você gasta um tempão para aqui, cara, é perda de tempo, é vida que está ficando para trás. Pensa nisso. A IA vai te poupar tempo, mas também ela pode te sugar um monte de tempo quando você não sabe onde parar, de dar o prompt, de chegar no resultado final. Tá bom? Cuidado com informação sensível. Ela está aprendendo. Eu não gosto de ficar postando isso nas minhas redes sociais, porque meu enredo, tem outra palavra lá que tem, nem enredo, não. Minha linha editorial da IA, ela é progressista, ela é de melhorar, de trabalhar, de crescer, de amplificar o conhecimento. Essa é a minha linha. Tem gente que é os profetas do apocalipse, né? Ah, vai perder emprego, todo mundo vai morrer, vai ser todo mundo doido, correndo no meio da rua. Não, a minha não é essa. Eu acredito que a IA é uma ferramenta que vai melhorar, que vai amplificar o trabalho, vai melhorar, a gente vai ganhar tempo. Eu tenho ganhado muito tempo com isso, mas ela usa a informação, sim. Você quer ver? Lembra antigamente quando começou um aplicativo que você botava sua foto, aí via você mais velha? Aí botava sua foto, você ficava, desculpa, como criança. Ah, tá roubando seus dados da sua imagem, não sei o quê. Essa IA tá fazendo a mesma coisa também. Ela tá aprendendo com seus dados. Claro que ela não pode usar tudo, principalmente as assinaturas pagas, as assinaturas corporativas, ela tem um certo nível de proteção, mas a IA gratuita está pegando tudo, tá aprendendo, é assim que ela vive, é disso que ela vive. Combustível de IA é dado, e você dá, ela processa. Simples assim. Então toma cuidado, quando você precisar fazer um dado, eu já conversei um pouco com a Monique, né, Monique? Mascara, mistura, criptografa. Igual eu falei, vai lá no Word, transforma os nomes em frutas. Transforma os CPFs de trás para frente. Cria uma foto, porque você precisa. Geralmente você vai precisar do nome das pessoas, você vai precisar do dado que ela traz para você. Então você faz um jeito, igual o Cleverson. Cara, vai colocar o dado lá. O que daquele dado eu preciso, eu não preciso? Vai no PDF, risca aquilo que é sensível e o resto processa. Cuida do dado sensível, do seu dado sensível. Uma vez que vai para a IA, ela aprende. Uma vez que vai para a internet e ela é registrada, nunca mais ela sai. Nunca mais ela sai. Acabou. Eu fico vendo, a gente vê naquelas questões de briga de vazamento de imagem, vazamento de vídeo. Cara, todos aqueles vídeos que foram vazados, aquelas imagens que foram vazadas, com um pouquinho de procura você acha todos eles ainda hoje. Então, assim, não tem lei que tire isso. Sérgio, aí só para contribuir, né? Aí, lá eu uso o Copilot, né? Que é o corporativo, e o ChatGPT corporativo. E aí, assim, mesmo assim, ainda faço isso, ainda às vezes tiro o nome, tiro o CPF, né? Toda análise que eu vou fazer, tudo que for dados pessoais de cliente, eu excluo, né? Então, normalmente, justamente para a gente não ter uma surpresinha aí na frente, né? É confiar desconfiando. Confiar, desconfiando. Claro, sabe o que meu pai fazia quando a gente era pequeno? Meu pai trabalhou em banco há muito tempo. Então, quando a gente ia rasgar documento, a gente rasgava o documento, aí pegava uma parte, colocava no lixo da cozinha, uma parte colocava no lixo do banheiro e outra parte colocava no lixo lá de fora. Olha o que meu pai. Isso o que é? Isso é proteção de dados. A gente faz isso lá em casa. Entendeu? Principalmente ele tomava cuidado que o CPF dele, quando ele rasgava, ele pegava, dividia em 3 pedaços, depois rasgava tudo e colocava cada um num lado. Ou seja, ele falou, o cara pode até ir atrás, porque se o cara quiser pegar, ele pega, mas ele vai ter muito mais trabalho do que ele pegar. A gente picava o negocinho, jogava no lixo, pronto, picou. Não, não é. O cara junta os pedaços. Quantas e quantas, quantos crimes foram descobertos por causa de lixo? A própria Lava Jato Lava Jato. foi deflagrada, É, o pessoal pegando lixo, e lixo triturado ainda, hein? triturado e recompõe, entendeu? Então,
Sabe, o pessoal botava fogo nos HDs, estragava o HD para jogar a informação fora, os caras descriptografam e faz. Ou seja, cuidado, cuidado. Cara, eu sempre gosto dessa alegoria. Termômetro ou o termostato. O que que você é? Você é termômetro? O que que o termômetro faz? Ele indica uma situação boa ou ruim. E você tem que reagir. Ou seja, 40 graus de febre. Minha pai sabe disso. O menino começou a enjoar, eu estou termômetro 40 graus de febre. Ou seja, um dado que me dá uma reação. A remédio, para o hospital, X. Agora, o que que o termostato faz? O termostato, ele entende o que está acontecendo e reequilibra a temperatura para aquilo que você deseja. O termostato é o que a geladeira faz. Você coloca, eu quero a tantos graus, ela analisa o ambiente e leva isso até aquela temperatura. O que que isso é no nosso dia a dia de trabalho, gente? A gente tem que ser termostato. Não tem que ficar reagindo a tudo. Ah, reage, reage, reage. Você tem que usar a IA, e a IA é boa nisso, para prever cenário, agir proativamente, não apenas reagir a uma situação. A IA não é para ficar fazendo e-mail só. A IA, ela pode te ajudar a pegar aquele bruto, e tanto de dados que você tem, processar e falar assim, cara, o que está por trás disso que eu não estou vendo? Será que tem alguma coisa que eu poderia melhorar? Ou será que alguma coisa que eu não percebi? Vai lá, Monique. E é por isso que conversa tanto com a auditoria, né? Porque já há algum tempo a auditoria que agrega realmente valor, ela deixou de ser uma auditoria que olha pelo retrovisor, mas ela olha pelo para-brisa, então ela olha para o que está à frente. Então a ideia é que, de fato, a IA e Data Analytics nos ajude a fazer uma auditoria preventiva mesmo, não apenas uma análise daquilo que já passou, né? Então, eu acredito que a gente vai conseguir ter aí uma qualidade ainda melhor, sabe? Não apenas nós, a auditoria da Compresso, mas auditores que enveredarem e entrarem de cabeça nisso. Sim. E aí, até a Camila que está aqui, que está numa situação de, baseline de carreira, né? Ela está preparando os alicerces para a carreira dela. Cara, é não ser reativo, é ser proativo. É entender, peraí, se eu mandar esse currículo desse jeito, ou se eu fizer essa prova desse jeito, ou será que alguém vai dar algum problema? ChatGPT, atue como um avaliador de currículos, especialista para o cargo tal, e analise meu currículo. Proativo. Antecipa. Sabe, uma coisa simples. Antecipa. Olha por outro ângulo. Dá um passo na frente que agora com a IA você consegue fazer isso. A gente vai ver isso muito mais profundamente nas próximas aulas. Não é apenas reagir, não, reagir, é agir proativamente. E ser claro. Sabe qual é a importância da clareza? Chega lá, lá no Starbucks, que eu não gosto, mas tem gente que gosta. Chega lá na Starbucks e fala assim, ó, eu quero um café. O que o cara vai te entregar? Qualquer coisa que tenha café. Quero um café. A IA, o que a IA entende quando você pede um café? Esse café é quente? Ele é gelado? Ele é expresso? Ele é coado? É com açúcar? É com adoçante? Ou seja, a clareza no pedido muda tudo. Reescreva esse e-mail. Ele vai reescrever do jeito que ele acha que ele entendeu. Aí você vai pegar aquele e-mail, vai mandar, e teu chefe vai falar assim, vai, que e-mail esquisito é esse aqui, cara.
Já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo, lá nos primórdios. Por quê? Porque eu fui um, eu não fui protagonista da pergunta. Eu simplesmente deixei ela responder do jeito que ela queria. Eu lembro que eu falei que ela não entende sentimento? Ela não entende contexto? A IA não sabe o que você quer. Gente, anota isso. A IA não sabe o que você quer. A IA não sabe o que você quer. Mas ela tem a resposta que você precisa. A IA não sabe o que você quer, mas ela tem a resposta que você precisa. E se você não chegou nessa resposta, é porque você ainda não soube perguntar da forma correta. Ou você não lapidou aquela pergunta. Sabe o que a gente deveria ter? André, Zezi, Cleverson, Tamires, Camila, Tadeu. A gente deveria ter, sabe o quê? Um concurso de perguntas agora. Não é concurso de respostas. Concurso de perguntas. Qual é a melhor pergunta? Para que a melhor pergunta, consequentemente, ela vai trazer a melhor resposta. E não sei se vocês sabem, as maiores invenções do mundo foram com perguntas. Começaram com perguntas. São as perguntas que movem o mundo. Eu lembro que tinha uma propaganda do canal Futura que ele falava isso. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E, salvo engano, quem falou isso foi Einstein. Salvo engano, quem falou isso foi Einstein. Eu quero um café. Que café? Semana que vem a gente vai fazer o exercício do ovo. Vocês vão ver o tanto que é interessante quando você pede para fazer um ovo para IA e aonde que você começa e aonde você pode chegar. No seu cotidiano, gente, não é só no trabalho, não. Organizar a sua semana. Você já pensou em criar um assistente pessoal, uma secretária, que você vai colocando as informações lá dentro, ela vai processando e te dando os insights daquela semana, para aquele dia, para aquela reunião? Criar resumos, igual eu falei, vai para um congresso, tira as fotos, palavra-chave, palestra por palestra, criar o quê? Uma inteligência daquele evento. Explicar algo para alguém. Eu tenho que explicar algo para alguém. Eu tenho que adaptar o conteúdo. Gente, eu não mando o mesmo dado para o CD igual ao CF, igual à diretoria. Eu dou pequenas mudanças e estou me aperfeiçoando a fazer isso mais ainda agora. Para quê? Porque eu posso hiper personalizar a experiência do meu usuário. Que eu tenho usuários como contador. E não fala para o auditor, não, o auditor interno da fundação. Não conta para ele. Que eu estou preparando os meus níveis de resposta para eles. Por quê? Porque são usuários diferentes. Eles querem ver coisas diferentes. Eu não posso pegar a mesma informação que eu mando para o meu chefe e mando para todo mundo. Primeiro, porque eles não vão entender naquele nível. Eles não estão inseridos no meu contexto. E agora, com a IA, eu posso hiper personalizar a minha experiência. O André Bahia, que está lá na Fundação Nova, tocando um processo novo, na hora que ele entender as dinâmicas, ele vai conseguir, com a IA, fazer uma entrega diferente para cada um. Uma entrega diferente para cada um. Que antes eu não vou fazer. Imagina você fazer um relatório de 20 páginas e fazer um de 20 para um, de 20 para o outro. Cara, agora você consegue customizar isso assim, ó, desde que você entenda o que você quer, qual a sua intenção. O meu método de criação de perguntas, PACIF, que a gente vai entender muito bem semana que vem, ele tem uma letrinha que é o I, que é intenção. Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou fazendo aquilo? Mário Sérgio Cortella tem até um livro chamado Por que Fazemos o que Fazemos? Eu vou escrever um livro. Por que perguntamos o que perguntamos para a IA? Vou até ver se eu escrever alguma coisa com relação a isso. Por que eu pergunto aquilo? Por que eu pergunto? Eu tenho uma intenção. Eu quero chegar em algum lugar. Quer ver uma coisa? Quando vocês saem de manhã, pegam um carro de vocês lá querem saber como é que funciona o motor?
como é que a gasolina entra lá na injeção, como é que o som conecta no seu celular, você não quer saber como que funciona. Você quer chegar no trabalho. A sua intenção é chegar no trabalho. E você só vai ter esse despertar de como funciona o carro no dia que ele quebra. Porque enquanto ele não quebra, você nem presta atenção nisso. Sabe o que o usuário da sua informação ele quer? Ele quer saber como que você fez. Ele quer saber se você usou PROC V ou PROC H. Não quer saber, gente. Não quer saber. E sabe o que ele quer saber? Dependendo do nível, se o CPF dele está em risco. Se ele tem alguma coisa na lei que ele deveria fazer que ele não fez. Se ele está em dia, se ele recolheu na data certa. Ele não quer problema para a vida dele. Vocês entendem? Eu até dei uma pausa dramática para vocês internalizarem isso. Ele não quer saber como que você fez. Ele quer respostas. E aí, com a IA, você pode ajustar a intenção dele. E aí, você pode entregar um relatório, não que você acha que está correto, mas é que o que o seu cliente precisa. Você pode dizer isso para ela. Mapear, falar, olha, hoje nós temos, quem é da Previdência sabe que a gente tem lei 108, 109, que diz o porquê que o cara tem que fazer aquilo. Carrega e fala, é porque isso está acontecendo. Então, ajustar uma apresentação, refinar slide, adequar a linguagem e a melhoria visual hiper personalizada para o seu cliente. Semana que vem, a gente vai falar sobre perguntas. Eu vou apresentar o meu método PACIF, que é como eu estruturo os meus prompts. Tá? Já algumas pessoas que já conhecem, mas eu vou entrar profundamente nisso, que é um framework completo de como dominar, fazer perguntas que transformam boas perguntas em resultados. E tem funcionado, depois você vai melhorar isso. E outra, aqui é uma dica de livro. Gente, a arte de fazer perguntas transformadoras. José Saraiva Neto, Sandro Magaldi, já deixa a indicação, o podcast Gestão do Amanhã. Quem não acompanha, acompanhe. É uma pós-graduação aquele podcast. Esses dois caras são sensacionais, mestres na arte da gestão. E esse livro deles é muito bom e tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar na semana que vem. Você está pronto para pensar como piloto, não como passageiro? Você está disposto a ser protagonista em tudo isso que está acontecendo? Aposte nos princípios. Eles são imutáveis. O carro muda, a tecnologia muda, a ferramenta muda, mas a forma como você faz não vai mudar. E essa forma que a gente viu aqui hoje já engloba quase tudo do que você precisa para direcionar os seus estudos, para direcionar a sua energia. Fez sentido, gente? Conversem comigo, quem está acordado ainda aqui. Super. Sim. Bastante sentido. A ideia é eu tendo bases fortes, princípios pré-estabelecidos. Eu parti agora para a próxima, para fazer perguntas, sabendo que não é, né? Sabendo que, como a gente viu hoje, né? Não é, é uma ferramenta, não é um oráculo, que a pergunta define a resposta, que ela pode errar, que ela não entende emoção, mas entende contexto, que ela precisa ser treinada ou contextualizada, que os dados precisam ser bem seguros, e que eu tenho que entender o que está acontecendo, não ficar reagindo assim, todas as vezes. E aí sim, você vai conseguir fazer uma pergunta como um piloto, como protagonista da sua carreira, protagonista dos seus problemas que precisam ser resolvidos. E aí,
eu quero fazer uma coisa aqui com vocês, que é uma reflexão muito importante. Nós somos resolvedores de problema. Camila, quando você começar a trabalhar, você trabalhar para valer, onde você quer e tal, lá você vai ter problema todo dia. Todo dia. Ah, minha vida é cheia de problema lá, Cleverson. Nossa, tem problema demais na minha vida. Nós somos pessoas que vão resolver problemas. Ah, Sérgio, você tem essa atitude todo dia? Não. Tem dia que eu tô pau da vida. Tem dia que eu tô cansado. E a gente não escapa da Monique e da Tamires, que a gente passa lá e ela vê a cara da gente. Como a gente chega e como a gente vai embora às vezes. Mas é o que temos. É nosso trabalho. E trabalho é bom, trabalho dignifica. Trabalho não é ruim. Só que você tem que ter atitude proativa, positiva com relação a ele. E a IA, ela vai te dar a oportunidade de você olhar por perspectivas diferentes um problema. E aí eu vou até adiantar um pouquinho da aula do terceiro encontro. Problema não existe, tá? Problema não existe. Existe perspectiva que te dá que adjetiva algo como um problema, mas eu não vou entrar nisso porque já são 9 horas, nosso cérebro já está bem cansadinho, eu vejo já os olhinhos meia taça aqui, e se eu for entrar nessa questão filosófica, a gente vai dormir para caramba, e ninguém, vocês não vão entender nada, e ainda mais eu falando dessa voz de travesseiro. Beleza, gente? Perguntas, dúvidas, reflexões. Quero ouvir vocês. Eu acho que foi só para aumentar a expectativa mesmo. A gente vai no próximo. É importante a gente ter esse nivelamento para a gente ir para as perguntas. Não dá para fazer perguntas sem entender tudo aquilo que a gente conversou hoje. Eu vou mandar um e-bookzinho para vocês e os insights dessa aula, tá? Ao longo da semana, eu vou mandar o material para vocês trabalharem. E e eu vou ensinar para vocês também, acho que eu vou mandar no grupo isso. Como vocês pegam o vídeo e depois fazem as suas... abre o vídeo, né? Pega esse vídeo aqui que você gravaram, eu vou subir no YouTube, e aí vocês vão fazer tipo um e-bookzinho dele. Mas acho que vou mandar no do grupo, que é melhor para vocês olharem, repetirem e aplicarem em outras coisas também. O que levamos daqui hoje? Uma palavra de cada um. Só uma palavra, se conseguirem. Conhecimento, né? Expectativa. Atividade. Curiosidade. Vamos, Tadeu, breve aí. É isso aí, gente. A ideia é provocá-los muito. E o grupo está aberto para a gente continuar a conversa. Essa conversa não termina aqui. Continua no grupo. Sei que vocês vão dormir agora, né? Espero que vocês durmam, descansem. Tenham uma noite de paz, tranquilidade e sonhos maravilhosos com algoritmos correndo atrás de vocês. Fofinhos, fofinhos. Para não ficar sem ver lá dentro. Mas o grupo está aberto para a gente discutir, conversar, tirar dúvida. E a partir da semana que vem, o negócio entra mais. Só quero mostrar um negócio para vocês antes de despedir. Eu estou modelando um agente do ChatGPT que você vai conseguir acessar pela sua conta gratuita, se você não tiver, que você vai conseguir configurar o seu GPT, aquelas configurações modelando, né? Quem sou eu, o que eu gosto e tal. Eu estou modelando um agente para fazer isso, tá? Então, ao longo da turma aqui, vocês vão ter acesso
para vocês modelarem, vocês customizarem o seu GPT. Copilot é mais chato nisso, mas o Gemini, o GPT, o Grok, que é o do Elon Musk, que é muito bom, só que eu não mexo porque eu tô poupando energia. Eles todos você consegue fazer uma customização muito legal, que aquele eu sou, assim, já vai adiantando. No mínimo, ele vai te tratar pelo nome, né? No mínimo, vai tratar pelo nome, já é legal, já. Beleza? Beleza, Vamos descansar, vamos dormir? vamos lá. Uma dúvida antes da gente finalizar. O que que você acha Do quê? do DeepSeek? Vamos lá. DeepSeek, ele copiou o ChatGPT, basicamente. Aí ele fala aquele negócio que ele gastou muito menos dinheiro, mas ele pegou toda o aprendizado do ChatGPT e botou dentro dele. Aí o cara fica. Aí ele fala que não tinha as GPUs, mas eles tinham GPUs da NVIDIA. Então, quando você vê qualquer LLM, tem um triângulo, tá? Você tem GPU NVIDIA rodando, então tem que ter GPU, não dá para rodar, não tem outra coisa que funciona. Você tem volume de dados muito grande para aprendizado e o algoritmo que faz tudo isso. Aí o DeepSeek, ele pegou o algoritmo do ChatGPT, ele tinha as GPUs NVIDIA que ele comprou lá atrás, antes do embargo dos Estados Unidos, e aí o algoritmo, chinês, que sabe tudo. Os caras desenvolveram o algoritmo. Ele comete muito erro porque ele está em aprendizado, porque mesmo ele tenha pegado a base dos outros, é cognição, é conexão de pontos, né? Ele é muito bom. Eu particularmente usei muito pouco, só no dia que deu hype lá, que ele apareceu, depois a gente vai ver que a história não é tão assim, tão grossa, que um fez com 4 bilhões, outro com 5 milhões. Quando você vê isso, tem alguma coisa errada. É igual contabilidade, tá, Camila? Quando a gente vê uma diferença de 10 milhões, bicho, você fez alguma coisa errada, você esqueceu. Não existe diferença de 10 milhões no balanço. Não existe, não existe. Tá? A não ser Americanas. nas americanas, né? Eu ia falar exatamente isso, eu não sei lá. Mas ali tem outras coisas, né, Monique, por trás ali. Mas, assim, é um cara legal. Eu acho interessante a gente sempre olhar aquelas políticas de segurança. Eu conheço nossas políticas, dá uma lida. Eles usam pra caramba o dado nosso. E, tipo assim, eles falam mesmo que vão usar tudo. Então, assim, é uma boa ferramenta. Use com cuidado. Não deixe de não usar. Use tudo aquilo que você puder, assim, pra você sentir, mas concentre a sua energia em poucas viadas, tá? Eu posso até lá dar uma olhadinha, mas eu concentro nelas. Eu acho o Grok muito melhor, que é o do Elon Musk. Muito melhor. Porque o Elon Musk, ele abriu tudo na versão 3, praticamente. Então, se eu fosse olhar uma dessa lateralizada, tirando a minha tríplice coroa, que eu estou usando agora, por enquanto, pode ser que eu mude isso, se eu mudar eu vou falar para vocês, eu usaria o Grok, que é bem melhor. E tem tem aquele doido do Elon Musk por trás, né? Aquele cara é doido, mas é o que eu sempre falo, Tadeu, os meus estagiários chegam lá e falam assim, ô, seu Sérgio, começa com o seu Sérgio, que eu já não gosto, né? Porque eu tô cabeça branca, chamado de seu Sérgio, aí eu já fico chateado, né? Depois eu vou contar a história do seu Sérgio antes de vocês irem embora. Mas eles falam assim, não dá para fazer isso, não. Que meu estagiário é de TI, tá? A gente colocou estágio de TI porque contador já tem demais lá, precisava de cara de TI. Não dá para fazer. Aí eu falo assim, meu amigo, é o seguinte, o cara deu ré no foguete. Não vem me falar que não dá para fazer isso aqui, não. Você pode falar que não tem orçamento, pode falar que a ferramenta não funciona, pode falar que não tem tempo, mas dizer que não dá, o cara deu ré no foguete, cara. Então, aí ele já entende, né? Quando eles vêm para mim, Sérgio, não sei o quê, eu falei, o cara deu ré no foguete. Tenta umas 3, 4 vezes, depois vem. Quando eles fazem isso, ninguém volta de novo falando, sabe? Que eles conseguem uma solução. Então, tem funcionado. A história do seu Sérgio, eu falei para mim mesmo, individualmente no espelho, que um dia que alguém me der a cadeira no metrô, eu não ando mais de metrô. Eu decidi isso na minha vida, sabe? Eu não quero essa situação na minha vida. Aí, esses dias eu entrei no metrô,
Aí fiquei lá, aí uma moça olhou para mim, eu olhei para ela, aí eu vi que ela queria dar lugar. Não, que eu não posso comprar um carro agora. Não faz isso, não levanta. Aí, graças a Deus, ela não levantou, mas eu acho que esse dia tá chegando, sabe? Começar a dar o vaga, eu vou ter que comprar um carro. Enfim. Gente, vai dormir. Tem mais alguma pergunta? Respondi, Camila? É isso aí. Dúvidas? Assim, eu não uso muito não, mas eu fiquei curiosa. Eu prefiro o chat GPT e o Perplexity. Perplexo é muito legal. Eu estou ainda entendendo como é que... Eu estou perplexo com ele ainda. Então, eu tenho que aprender um pouco mais. Os meus 2 últimos anos de faculdade dele. Olha aí. Aquele Manus também é muito legal. Estou testando ele. Dá uma olhada lá. Pega aquele link lá que eu mandei no grupo, que te dá uns créditos legais para você mexer. Ele é bem interessante também. Mas assim, Oi? Tá usando, né, André? Tô usando ele, tô achando muito bom, Sérgio. Pois é. Tem muita coisa boa, todo dia aparece. Tem um chinês nesse momento tentando quebrar tudo aí na China agora. Então, assim, não se espantem se a gente em algum momento mudar o jogo inteiro. E por isso que a mentoria é legal, porque vocês vão poder assistir as aulas daqui para frente, tudo que eu criar daqui a um ano. Então, vocês vão poder assistir a aula na turma 5, 6, 7. Então, aqui é um clube e eu espero caminhar com vocês durante bastante tempo. Gente, vou dar tchau de novo, porque senão eu fico falando, que eu adoro falar, quem me conhece sabe disso. Espero que vocês tenham uma boa noite, durmam, o grupo está aberto, fiquem à disposição de trocarem entre vocês, mandem lá os LinkedIns para a gente se conectar, quem não se conectou ainda, se apresentem lá, a gente ter isso registrado, e foi muito legal estar com vocês. Valeu, Pedro. Boa noite, bom descanso. Boa noite.